Muito bem, meus irmãos, bom dia. Na graça e a paz do Senhor Jesus para todos nós. Vamos para a nossa aula número 25, lição 13, 15 de maio. Terminando aí essa lição, os relacionamentos do cristão. Então, antes de mais nada, vamos orar e nos colocar na presença do Senhor para essa segunda etapa, que vai ter hoje um suplemento aí, para um dos assuntos importantes que nós já vimos semana passada. Oremos. Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, sabedoria sobre nós, ajudando-nos, ó Deus, nesta manhã, a ouvir da Tua palavra e atentar para ela e aprender, ó Deus, de forma prática, de forma a aplicar em nossas vidas aquilo que vamos ouvir. Obrigado, Deus, por esta manhã, onde podemos nos reunir diante do Senhor com Teu povo. Ele possa, Deus, ou nós possamos valorizar esse momento de aprendizado da Tua palavra, que tem se tornado, Deus, cada vez mais escasso nas igrejas, mas nós possamos nos manter focados na importância, na centralidade que a Tua palavra precisa ter, e o ensino dela precisa ter em nosso meio e em nossas vidas. Novamente pedimos que Teu Espírito venha nos abençoar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos dar uma caminhada aí, lembrando da nossa introdução, depois do nosso texto. Eu vou mencionar rapidamente os pontos que já vimos a semana passada, e aí a gente já vai para a continuação. Na nossa introdução, nós lemos o seguinte: você já julgou alguém ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos? Como lidar com cães e porcos? No nosso texto, é preciso ter em mente o contexto no qual os fariseus estavam julgando a Jesus, enquanto suas vidas estavam longe de fazer a vontade de Deus. Assim, este texto não ensina contra julgamentos, eu me refiro de forma geral, mas contra julgamentos hipócritas. Então, porventura você não viu a aula anterior, da semana passada, lá está a resposta dessas situações. Nossos objetivos: saber, compreender que críticas ferinas e maldosas não podem fazer parte da vida do cristão. E eu acrescentaria, como já falei, o autor está tendendo mais para um lado, críticas hipócritas. Sentir, motivar-se a não julgar os outros, novamente, de forma hipócrita. E agir, evitar convívio com pessoas que são desobedientes ao Senhor, e aí ele se refere principalmente aos dois últimos versículos, que a gente vai chegar lá. Vamos ler o nosso texto, irmãos, juntos, para você dar uma despertada aí. Versículo 1 de Mateus, capítulo 7, em diante. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Muito bem, então nós já vimos, irmãos, na semana passada, os empecilhos do relacionamento, falando sobre o argueiro e a trave, ou, na NVI, cisco ou viga. E aí a comparação a gente viu até naquela imagem que eu coloquei, que é alguém querendo tirar o cisco do olho do irmão, que está até irritado com aquele pequeno cisco, e ele tem uma madeira desse tamanho enfiada no olho. É isso que Jesus está dizendo. Você não examinou o problema na sua vida, que na hipérbole de Jesus é muito maior, e está querendo examinar o problema menor na vida do irmão, Não tem a mínima condição. Vimos também como retirar os empecilhos, e aí falamos sobre critério e medida.
E eu não tenho condição de passar por cada uma dessas situações, senão nosso tempo não vai dar. Mas, primeiro, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Segundo, tire primeiro os próprios pecados, que ele se refere à trave. E terceiro, não seja hipócrita ou falso. Então, em resumo, meus irmãos, o que nós vimos aí, quarto, não se coloque na posição de juiz. O que nós vimos na semana passada é que uma pessoa pode ajudar a outra em um problema, mas a primeira utilidade de algum erro que nós verificamos na vida de alguém é olhar para nós, certo? Então, você está numa mesa, não tem nada a ver com o texto, mas é uma boa alegoria. Se você está na mesa e viu que tem um pedaço de alface no dente da pessoa da sua frente, geralmente você não faz assim também? Para dar uma checada assim, né? Olha atrás das colher para ver se tem, porque você fica, se está acontecendo com ele, pode estar acontecendo comigo também, a gente está comendo a mesma coisa. Pena que a gente não faz isso naquilo que importa, que é o que o texto está tratando. Então, se eu percebo, irmãos, um comportamento errôneo na vida do meu irmão, eu não posso falar daquela coisa clássica, né, dos tempos pós-modernos. Quem sou eu? Todos nós temos erro. Quem é perfeito? Na verdade, as pessoas usam isso muito como uma desculpa para não engajar com a pessoa, para não entrar em confrontação com o outro, certo? Então, isso é direto. O que você mais vê, a pessoa pode estar toda errada, mas se alguém menciona alguma coisa, e aí ainda fala aquela frase clássica, só Deus pode julgar. Aí piorou, porque ele julgou para uma instância perfeita, misericordiosa, é verdade, mas perfeita. Então, meus irmãos, nós já passamos bastante sobre isso, e aí a gente vai chegar até o último versículo, no ponto 3, para tratar desse versículo então, também mal usado, utilizado algumas vezes, que é o versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Então vamos lá. Lidando com maus líderes. E aí o texto está repetido aí. Em Filipenses 3:2, Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. Quem são esses cães? O próprio Paulo esclarece no mesmo versículo, que diz, cuidado com esses que praticam o mal. Só que a revista atualizada, em lugar de usar a descrição do que ele está fazendo, usa o substantivo. Acautelai-vos dos maus obreiros. O obreiro é aquele que obra, aquele que faz a obra. Então ele está advertindo a igreja de que, meus irmãos, nós estamos no primeiro século. Já viu aquele pessoal que diz assim, nós devemos ser mais como a igreja primitiva? Aí você deve responder, tipo qual? De Gálatas? De Corinto? Que o pessoal tem essa ideia de que a igreja primitiva era esse poço de perfeição, né? Tá tudo ótimo, estava uma maravilha, estavam vivendo o verdadeiro evangelho. Irmãos, eles não tinham, inclusive, noção de muita coisa que, pela graça de Deus, hoje nós temos. Na verdade, Deus usou as falhas, as deficiências e os erros da igreja primitiva para que nós tivéssemos as cartas apostólicas. Repare quanta coisa você aprende com a lamentável igreja de Corinto, não é verdade? Você não aprenderia sobre disciplina bíblica, Coríntios capítulo 5. Você não aprenderia sobre a postura certa da ceia, Coríntios capítulo 9. Então, uma série de coisas você não aprenderia. Você não aprenderia direito sobre a ressurreição, Coríntios capítulo 15. Um livro só dá um fundamento prático e teológico para uma igreja que muitas vezes falta nas igrejas que a gente conhece hoje. Então, a igreja primitiva não era esta perfeição. Aos Filipenses, Paulo adverte sobre esses maus líderes. Número 1. Os maus líderes só conseguem ver a letra. Constantemente, Jesus exortava os fariseus e escribas por terem uma atitude legalista, sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual das Escrituras. Isso os levava à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si mesmos. Vamos dar uma olhada nesses textos que estão aí adicionais.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus... Acho que eu estou achando estranho, estou no livro errado. 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aliás, outro texto usado fora do contexto, né? É quando você começa a falar de teologia, quando você começa a falar de ensino, certo? Começa a falar de estudar a Bíblia, lá vem o camarada e diz, irmão, cuidado, a letra mata. A letra mata mesmo. Mata a ignorância, mata a falsa espiritualidade, mata um monte de coisa errada. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre o quê, irmãos? A letra da lei do Antigo Testamento mata, enquanto que o Espírito dá vida. Por quê? A lei salvava alguém, irmãos? Não. Fala diferente. Claro que não. Ninguém jamais foi salvo pela obediência à lei. A lei era uma evidência de que o povo de Israel temia o Senhor e queria servi-lo. E obedecia à lei por causa disso. Como hoje. Por que você não faz o que você quer? Por que você não faz qualquer coisa? Por que você não vive de qualquer jeito? Por que a gente não vive pecando sem o devido peso na consciência? Consequência da nossa salvação. Porque amamos o Senhor, porque servimos ao Senhor, vivemos uma vida santa, ou buscamos pelo menos, assim como Ele é santo. Já os líderes do tempo de Jesus, irmãos, viviam aquela aparência de estar tudo certo, mas a vida na prática era toda errada. Porque eles tentavam cumprir a lei sem de coração realmente estar servindo ao Senhor. Eles eram um retrato do povo da época de Isaías, quase 800 anos antes. Esse povo me honra com os lábios, mas o meu coração está longe de mim. Jesus literalmente cita esse versículo nos seus dias, mostrando que 8 séculos depois, o povo judeu não aprendeu. Ou pelo menos os líderes, né? Eu não sei se todo o povo judeu, mas pelo menos os líderes não tinham aprendido absolutamente nada. Mateus 23. Ups, livro errado. Mateus 23. Não vamos ler não, mas é só para a gente ver o contexto, tá? Porque está todo. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos, ele está condenando a hipocrisia dos fariseus. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aí ele começa a dar um monte de exemplo, né? Eles atam fatos pesados, os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, e etc, etc, porque são 33 versículos, a gente não vai ler. Irmãos, isso é extremamente importante para nós hoje em dia, porque nós muitas vezes podemos criar padrões de espiritualidade, certo? E a gente vai usar isso, inclusive, no nosso ensino daqui a pouco sobre alguns versículos de julgamento que nós vamos ver, e impor aos outros que essa é a maneira correta de servir a Deus. Essa é a maneira correta de se proceder. Quem não faz assim, quem não faz igual a gente, e talvez hoje você não tenha ideia disso, mas quem é crente mais antigo, isso era extremamente comum nas igrejas. Eu sou da época, meus irmãos, em que a Assembleia de Deus, por exemplo, não era a Assembleia de Deus que você conhece hoje. A saia era lá embaixo, muito raro, muito raro ver uma moça da Assembleia de Deus com uma saia mais curta ou com um vestido colado. Eu literalmente tinha uma conhecida que ia para a praia de saia. Sei que parece ridículo para você, mas na época é o uso e costume da pessoa. Algumas denominações não assistiam televisão. Não podia ter uma televisão em casa. Tem até uma história engraçada, não lembro quem é que conta, de um irmão que ia na casa dele, né, toda vez que tinha jogo do Brasil. Coincidência. Ele queria assistir o jogo do Brasil, mas não podia ter televisão. É esse tipo de comportamento. Parece engraçado, mas é exatamente esse tipo de comportamento hipócrita. O irmão está em pecado porque você tem televisão na sua casa. Mas eu posso dar uma visitinha na terça-feira, 15 da tarde? Porque coincidentemente vai ter jogo do Brasil? Eis a hipocrisia. Primeiro, meus irmãos, porque isso não é em absolutamente nenhum lugar padrão de espiritualidade. Eu não quero adiantar o que a gente vai ver, mas você pode ter alguns padrões para você
que não sejam necessariamente proibidos pela Bíblia? Pode. Desde que, número 1, você não se ache mais santo do que os outros, ou santo de qualquer maneira, porque obedece aquele padrão. 2, não impõe aquilo aos outros. Ok? Então vamos supor, irmãos, eu não me lembro jamais de ter dirigido uma programação aqui na frente, quer seja uma programação formal ou informal, a não ser quando é uma reunião normal durante a semana, como tivemos essa semana, a reunião dos líderes de grupo de vida, eu não dirijo de bermuda. Agora eu vou ficar na internet, esses pastores que agora estão introduzindo bermuda nas igrejas. Que usa só bermuda, que se lasca pra lá, eu não tô nada com a vida dele não. Esse é um padrão meu, eu não gosto de dirigir uma programação de bermuda. Pastor, mas você pode estar no templo de bermuda, mas não tem templo. Nós estamos, em nome de Jesus, nos últimos momentos neste prédio e ele vai ser alugado para alguém que vai fazer daqui o que quiser. Isso é só um prédio. O templo somos nós. Eu sei que a sua cabeça está tendo dificuldade com o que eu estou falando, então o senhor está dizendo que se o senhor quisesse, eu podia usar. Deixa uma bermuda decente. Ninguém está falando de shortinho não, tá, irmãos? Até porque homem que é homem não usa shortinho, né? Mas estou falando bermudão mesmo. Teria problema? Cadê o versículo, irmãos? Agora, pode escandalizar, eu estou adiantando o que eu quero falar daqui a pouco. Pode escandalizar alguém? Pode. Então por que eu vou fazer um negócio desse? Para que eu vou me dar uma liberdade desnecessária? Então, esse é o ponto, irmãos, dos fariseus. Eles criavam regras e diziam, todo mundo tem que obedecer isso aqui. Aí Jesus fala, mas eles não obedecem, que é o que está em Mateus capítulo 23. Ok? Então, os maus líderes só conseguem ver a letra da lei, mas não o que devem obedecer. Adiante. Não deem o que é sagrado aos cães. De novo é a parte de cima, desculpa. 2. Os maus líderes não prezam o que é santo. Valorizam mais o fazer do que o ser. Vivem da aparência e, por não terem autoridade espiritual, usam de autoritarismo, para não serem confrontados e julgados corretamente. Na sua escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas, e buscar as coisas naturais e terrenas é mais importante do que buscar as espirituais e as celestiais. De novo, 2 Coríntios e agora o capítulo 11. Versículo 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Por quê? Eles estavam se introduzindo nas igrejas, irmãos, isso era principalmente naquela época, a respeito do judaísmo, e querendo impor regras, e a alegria deles, a satisfação deles era ver que o povo estava se circuncidando, estava obedecendo às regras e normas do calendário judaico, ok? Esse era o foco naquela época. E esse problema vai crescer exatamente aonde? Nas igrejas da Galácia. Ao ponto que Paulo chama esse de outro evangelho. Então você vê, meus irmãos, a gente começa assim, apenas numa imposição de usos e costumes, mas chegou ao ponto na Galácia onde as pessoas estavam vinculando o quê? Se você não fizer isso, você não é salvo. Então criou-se uma divisão na igreja onde alguns queriam manter-se fiéis à mensagem que haviam ouvido de Paulo e de outros obreiros corretos, e uma parte estava levando a igreja a voltar ao judaísmo como uma justificativa de uma vida salva, de uma vida santificada, de uma vida correta. Aí o que acontece, irmãos? Um lado fica olhando para o outro e dizendo assim, está errado. Um lado fica julgando o outro por causa dos seus próprios padrões de justiça, principalmente, é claro, o lado que defendia o judaísmo, ok? Então, uma breve aplicação, não dar a esses líderes o que é santo significa não compartilhar com eles coisas espirituais que não receberão com discernimento e seriedade. Então, o que o versículo em suma está dizendo, irmãos? Jesus está falando no Sermão do Monte a um público judeu, não perca o seu tempo tentando convencer
os fariseus, saduceus e escribas de algo que eles não vão aceitar. Qual seria, irmãos, uma forma de nós aplicarmos isso hoje em dia? Se você já conversou com um irmão, certo, sobre a inutilidade daqueles usos e costumes, e como aquilo é uma coisa pessoal, você tentou de forma carinhosa, gentil explicar, né? E ele lhe respondeu da altivez da sua autojustiça, meu irmão, deixe para lá, não perca o seu tempo. Outro dia, uma coisa moderna, né? Eu estava repreendendo um irmão, porque ele... E eu já fiz isso dos dois lados, irmãos. Ele colocou quem pensa teologicamente diferente dele em uma questão que não é fundamental. Literalmente ele usou a palavra hereges. E aí eu falei para ele o seguinte, porque era a questão entre calvinismo e arminianismo, né? Eu falei para ele, olha, se vivo estivesse, John Wesley e George Whitefield teriam vergonha de você. Boa tarde, passar bem. Porque veja bem, meus irmãos, eu não concordo com os irmãos arminianos, não. Mas dizer que eles são hereges, o herege é a pessoa que está fora da fé e, obviamente, fora da salvação. Quem em sã consciência tem a coragem de dizer que um homem como John Wesley era um herege? Para mim, ele era um homem que tinha uma interpretação errada, e tinha um erro de interpretação, um erro doutrinário. Erro doutrinário, irmãos, nós dizemos que os presbiterianos têm sobre o batismo e eles dizem que nós temos também sobre o batismo. E eu não só tenho vários amigos, como se a oportunidade tivesse, daria o meu púlpito. E 3 meses atrás, eu acredito, preguei no aniversário da terceira igreja presbiteriana aqui da cidade. Foi uma noite maravilhosa. Discordar em assuntos secundários, como quantidade de água, é suficiente para você chamar o irmão de herege? De filho do diabo, que eu já vi, inclusive, chamando? Bem, nesse contexto, eu repreendi o irmão 1, 2 vezes, ele continuou afirmando, aí depois descobriu, né, pelo meu perfil, que eu defendi uma fé reformada, e aí minha coisa, é o famoso, o cara não consegue ganhar na bola, ele vai para a canela, né? Aí começou os ataques pessoais, falei, meu querido, vou lhe deixar falando sozinho, não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. Já perdi muito tempo você discutindo coisas com quem não quer ouvir, não quer conversar. A pessoa quer ofender. E principalmente se mantém apegado a alguma coisa que claramente não se sustenta biblicamente. Então, para ele, as pessoas são salvas como? Pela certitude teológica. E veja bem, não quero passar o pano aqui não, tem muita gente do outro lado, do nosso lado, que também age assim. Viu? E eu tenho sido igualmente duro para você, meu irmão. Não só discordo do irmão, como eu admiro vários arminianos. Leonard Ravenhill era um homem absolutamente fantástico. Uma pena ter tão pouca coisa gravada dele. Mas o que eu já encontrei e eu já assisti. Você dizer que Leonard Ravenhill não era um homem de Deus? Ah, vá te converter. Vá orar, se arrepender. Dizer que John Wesley não era, e assim vai. De novo, teologicamente equivocado. Mas o suficiente para eu riscá-lo. Não. Irmãos, doutrinas fundamentais são a linha de divisão que a gente coloca para não ter comunhão com alguém. Então, se alguém questiona a divindade de Cristo, não é meu irmão em Cristo. Se alguém acrescenta à salvação alguma coisa, obras, por exemplo, quaisquer que sejam, não é meu irmão em Cristo. Por isso que, de vez em quando me perguntam assim, pastor católico é salvo? Eu falei, depende. Tem que examinar. A doutrina católica não salva. Mas tem muita gente que deve estar lá, provavelmente, e não crê na doutrina católica. Na sua simplicidade, crê em Cristo. Ponto. Eu já conheci vários católicos que não estão nem aí para os santos. Eu já conheci católico que andava com Bíblia. Tinha até uma senhorinha que tomava conta de mim quando eu era pequeno no hospital do Galeão, enquanto minha mãe trabalhava. Eu ficava lá na lavanderia com ela e tal, e era católica. Sempre que eu ia ao Rio, meus irmãos, ela fazia questão de me encontrar novamente, e é uma pessoa adorável.
Mas você não vê texto, você não vê nada de santo. Eu não tenho condição de tá vendo? Julgar, a gente vai falar sobre isso, se é salvo ou não. O ponto aqui é, você não pode determinar uma coisa sem as devidas informações. E nem determinar que algo é assim só porque você crê assim ou age dessa maneira. Quer seja em uso e costumes, quer seja na teologia. Ok, meus irmãos, eu quero reforçar isso aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que só porque você entende a palavra de Deus de uma determinada maneira, todos os demais que não pensam igual a você, e aí você coloca o adjetivo ruim que você quiser do lado. Isso é uma péssima atitude. Péssima atitude. A gente precisa, meus irmãos, ser, nesse sentido, mais caridosos uns com os outros. Tem uma frase de uma dessas pessoas famosas que diz exatamente o seguinte, que a gente deve ser firme nas coisas essenciais, mas nas coisas não essenciais devemos ser, literalmente, ele usa, caridosos, e não ficar brigando por aquilo que não importa, né? Agora, na segunda parte do versículo, vamos para o nosso quarto ponto, é lidando com maus crentes. Que, de certa forma, uma coisa mistura com a outra, né? A gente falou um pouco de líderes aí, eu falei um pouco de crentes que são intolerantes. Vamos lá, existe na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho, nem o Senhor da igreja. As pérolas que são lançadas aos porcos são como as riquezas das escrituras, que não são consideradas importantes e por isso são desprezadas e pisadas. A grandeza do evangelho não pode ser vulgarizada diante de pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Então, de novo, é uma situação talvez mais próxima numa igreja local, em que você ensina, e a pessoa prefere agir de outra maneira. Dependendo do assunto, irmãos, isso pode, inclusive, resultar em um desligamento da igreja. A disciplina, ela vai correr o seu curso, né? E se chegar ao ponto da pessoa de forma endurecida, empedernida, teimosa, insistir no seu procedimento, mesmo, né, com a pérola que está sendo jogada a ela, o texto a considera como se fosse um porco. A ideia aqui, meus irmãos, é que utilidade que uma pérola tem para um porco? Nenhuma. Jogue para ele uma bolota de alguma coisa, uma batata, né? Ele vai adorar. Agora a pérola ele vai olhar e vai achar que isso é para quê? Então a ideia é alguém que não valoriza o que presta e vive no errado, na sujeira, certo? Da ideia da metáfora de Jesus. E aí, meus irmãos, de novo, a igreja precisa ter a firmeza de tentar ajudar, mas pode chegar ao ponto onde não se consegue mudar isso. Há vários anos atrás, muitos anos na verdade, eu tive que confrontar uma irmã, eu já contei sobre ela aqui, né? Nem sei se ela é viva ainda, mas tive que confrontar uma irmã porque ela é a pessoa mais perfeita para aquela ilustração que o pessoal diz que quando morrer precisaria de 2 caixões. Um para o corpo e outro para a língua. Vou falar? Mas eu não estou brincando não, ela era fofoqueira costumais. Mas aquela pessoa parecia uma patologia. Ela não conseguia parar de falar da vida dos outros. E aí começou a falar, e pior, meus irmãos, falar da vida dos outros já é ruim. O pior é a inverdade, é o falso testemunho. E aí ela começou a falar de mim. Aí eu falei, irmã, eu soube que aconteceu isso. Por que a irmã falou isso? O que aconteceu tal? A primeira, a segunda vez foi tranquilo. Eu falei, não. Depois eu falei, irmã, eu não entendo. A senhora literalmente tem idade para ser minha mãe. E provavelmente muito mais tempo de convertido do que eu. Ela não aprendeu nada sobre comunicação, sobre uso da língua. Aí a coisa ficou mais difícil. Sentiu confrontada, sentiu encurralada. Aí eu falei assim, olha, eu vou ter que conversar com o seu pastor, porque conversar com... E aí ela me respondeu, irmão, não tenho medo de pastor, não. Eu falei, mas não é para ter medo, não. Viu? Não faça o seu filhinho ter medo do pastor. Tipo, ele está se comportando mal, olha o pastor. É o novo bicho-papão das igrejas. Não. Eu falei, não é para ter, mas é uma mulher adulta. Já na época, mais de 50 e tantos anos, eu era bem jovem aqui na cidade, e aquilo, irmãos, não se resolveu. E eu, como é que é o pastor dela?
Eu não sei como aconteceu daí, mas eu larguei porque não adiantava falar com a pessoa. Nem lembro quem era o pastor dela na época, se era o que eu primeiro conheci, se já era o substituto, mas o ponto aqui é, a pessoa prefere continuar no seu mau comportamento. E você perde o seu tempo tentando convencê-la e confrontá-la com a verdade bíblica. Aí essa é uma ótima ilustração, meus irmãos, porque de vez em quando eu ficava pensando, né, lá com meus botões, será que eu tenho alguma coisa parecida com a irmã fulana? Será que em algum ponto da minha vida eu também gosto de ficar tricotando a vida dos... Porque é exatamente para isso que eu falei no começo, irmãos, que servem os maus comportamentos. Para eu avaliar o quão próximo deste comportamento, porventura, eu possa estar. Quão parecido com essa pessoa eu posso ser. Mateus 7. Aí sim, uma vez avaliado, eu posso conversar com a pessoa. O próximo passo pode ser dado, porque eu já verifiquei se eu tinha alguma coisa nos meus olhos antes de tentar tirar o cisco do olho daquela pessoa. Ok? Bem, a aplicação desse quarto ponto, geralmente os maus líderes e maus crentes não aceitam nenhum tipo de orientação ou admoestação. Reagem com agressividade contra qualquer um que os censure ou repreenda. Então, a forma mais geral de entender este ensino é: não dê coisas espirituais de grande valor a quem não as valoriza. E aí ele está mencionando o texto de Provérbios, capítulo 9, onde nós lemos no 7 e 8 o seguinte: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Todos nós, meus irmãos, em algum momento da nossa vida já agimos como zombadores e eu acredito também como sábios. Isso aqui não é um conceito absoluto onde todo mundo é sempre zombador ou sempre sábio. Muitas vezes, eu tenho absoluta certeza, você não gostou da confrontação, você resistiu, certo? Talvez tenha sido feito pela prata da casa, né? Papai, mamãe, cônjuge e aquilo, né? Você já queria aquela natural resistência. Mas o fato é que o final do texto nos aponta como deve ser a nossa postura. Por outro lado, se eu ouço e eu aceito, eu retribuo com gratidão. Diz o texto: repreenda o sábio e ele o amará. Ou seja, a pessoa sábia, quando repreendida, diz: olha, eu não gostei. Realmente você deu, né, uma abertura, você expôs aquilo que eu realmente sou. Mas eu sou grato, porque está me ajudando a enxergar uma área da minha vida que eu não estava levando a sério, que eu não estava enxergando, que eu não estava considerando para poder consertar. Né? Muito bem. Semana passada, irmãos, é a última parte do nosso tempo hoje. Semana passada, nós vimos alguns textos que falavam sobre julgamento. E hoje nós vamos reexaminar alguns desses textos. Nós vamos começar com Romanos, capítulo 14, versículo 4. Mas o nosso contexto pede que a gente lê do 1 ao 8. Abra sua Bíblia, por favor. Isso não está na sua apostila ou na sua revista, porque nós já entendemos o que Mateus 7 quer dizer. Mas os outros textos que proíbem aparentemente o julgamento? O que eles ensinam? O que eles querem dizer? Então vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 1 ao 8. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Esse é o nosso texto. É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então vamos lá, irmãos. Está aí um pouquinho pequena letra, talvez você não enxergue, mas creia pela fé que eu estou lendo o que está projetado lá. Os cristãos estão em diferentes níveis de maturidade espiritual. Eles também têm origens diversas que colorem suas atitudes e práticas. A primeira lição a aprender ao viver em harmonia com outros cristãos, portanto, é parar de julgar os outros em questões secundárias. O foco do versículo 1 a 4, o que é fraco na fé, é o que é fraco na fé. Paulo ordenou aos crentes que aceitassem, certo? E aí o tempo é imperfeito, ou seja, continuem tomando para vocês mesmos, ou seja, quando ele diz aceitar, não é uma vez, mas é uma atitude contínua na vida deles. Aceitarem tal pessoa, sem discutir assuntos controversos, literalmente, mas não para brigas de opinião. Não se deve receber as pessoas na comunhão dos santos, olha só, irmãos, com a intenção de mudar seus pontos de vista ou opiniões, discutindo com elas sobre eles, quando percebemos que eles têm certos escrúpulos diferentes de nós. O que é um escrúpulo? É um padrão, é uma discreção, é um entendimento diferente de nós. Então, se alguém pensa, por exemplo, que não pode vir à frente de maneira nenhuma, certo? Porque isso afeta a sua santidade, para dirigir uma programação de bermuda, isso é um escrúpulo. Isso é uma restrição que a pessoa tem, porque ela não consegue superar aquilo. Por isso que a gente fala, irmãos, e isso é uma frase que, na verdade, é usada muito nos filmes, né? Fulano é uma pessoa sem escrúpulos, ou seja, sem padrões, sem restrições. Ela faz o que quer. Ela faz qualquer coisa, ela não respeita ninguém, porque ela não tem escrúpulos, ok? Bem, uma área de escrúpulos diferente diz respeito à alimentação, que é o que está ilustrado no nosso texto. Em particular, ao consumo de carne. A fé de um homem permite que ele coma de tudo, mas outro homem, cuja fé é fraca, come apenas vegetais. A razão pela qual alguns cristãos eram, então, vegetarianos não está declarada no nosso texto. Uma vez que a questão está relacionada à sua fé cristã, poderia ser um seguro contra o consumo de carne oferecidas aos ídolos. E aí tem o texto aí para você conferir. A razão para o escrúpulo de um crente não é o ponto, no entanto. Sua existência ao lado de uma opinião divergente da parte dos demais era a preocupação de Paulo. Então, meus irmãos, eu quis detalhar tudo que eu encontrei sobre isso, nem foi tudo na verdade, uma boa parte, eu sei que ficou um texto longo, mas em resumo é o seguinte, naquela época, particularmente no exemplo que estava dando, e eu concordo com o que está escrito aqui, havia o problema da carne sacrificada ao ídolo, que você vai ver essa explicação em Coríntios 8 e Coríntios 10. Qual era a carne sacrificada ao ídolo? Você tinha um açougue no mercado, e lá a alcatra estava R$ 48. E você tinha um açougue no templo pagão, templo de ídolos. E lá, como a carne tinha sido ofertada para sacrifício, ela era mais barata, ela estava R$ 25. Ó, a picanha 32. Aí você já ficava vendo aquele churrasco depois do culto que ia convidar o pastor, suculento, né? E tal, baratinho. Você que só estava comendo fígado, né, e carne de segunda, vai comer picanha. Só que alguns irmãos falam assim, o quê? Você está comprando carne lá no templo dos ídolos? Meus irmãos, se você pegar alguém ainda lembra de Cosme e Damião? Isso era muito comum no Rio de Janeiro. Se você pegar doce do despacho de Cosme e Damião, vai fazer mal para a sua saúde? Vai fazer mal para a sua alma? Vai fazer mal para o seu espírito. Você vai perder a salvação? Você vai ser menos santo? Não, 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 não para todas essas perguntas. Tanto que eu estou aqui Vivinho da Silva. Quando era bem pequeno, mas tinha cada coisa boa lá. Tinha Maria Mole, boazinha, dentro do pacote. Era para o santo. O santo Joveci. Depois eu não pegava mais, irmãos, porque é claro, né? Você está mais crescido, fica meio ridículo esse negócio, né? Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que não tem nada na Bíblia que proíba.
Nada. Que você não vai participar do culto aos ídolos. Mas tinha os irmãos. Esse irmão o que, meus irmãos? Qual é o foco do texto? Fraco na fé e maturidade. Que viam lá, né, o Ked indo lá no templo comprar a picanha a R$32. Irmãos, vamos orar. O irmão Ked está desfiado. E aí algumas pessoas iam ao extremo absurdo para mim, de não comer carne de jeito nenhum. Por quê? Vai que eu estou comendo a carne e o irmão suspeita que eu comprei lá onde vende carne sacrificada aos ídolos. Então, chegar em casa só vai ter abobrinha, inhame, só essas coisas maravilhosas, sabe? Chuchu, só uma beleza, né? E pior, aí ia visitar a casa da irmã Nair, lá via uma costelinha lá, né? Que ela fez para convidar o pastor e tal, bem assada, e julgava a irmã Nair. Por quê? Irmã Nair, como você sabe se essa carne não veio do templo lá de Adonis? Entenderam o contexto, irmãos? E aí o que Paulo fala? Não julgue o irmão que é esquisito desse jeito aí. Já estou julgando. Não julgue o irmão que age dessa maneira. Viva e deixe viver. Agora, a mesma coisa deveria valer para os dois lados. O irmão só quer comer vegetais, respeite quem quer comer a sua costelinha. Irmão, eu não estou falando de dieta, de saúde, nada disso. A gente está falando de questões da época, questões espirituais. Você quer ver um paralelo? Há vários anos atrás, teve um casal lá no Rio que foi para Portugal. Férias, né? Ficou horrorizado na igreja. Porque teve um almoço da igreja depois e adivinha o que estava em cima da mesa? Um suculento e admirado e famoso vinho do Porto. Meus irmãos, acredite, a Europa toma vinho e cerveja como se fosse água. Crente, não crente, ateu, não importa. Aonde você acha que as melhores teologias foram feitas na Alemanha? Numa taverna, com cerveja para tudo quanto é lado e a confissão de fé sendo aberta para poder discutir. Eu não estou advogando algo, mas eu estou dizendo apenas que cultura é diferente. Eu já tratei aqui em outras EBDs que eu creio que a abstinência é o melhor caminho na nossa cultura, e é isso que eu ensino. Agora, aí você, novamente, você vai visitar a igreja lá, né? Não, vai na França. Alguém já ouviu falar sobre vinhos franceses? Quando eles são caros. Aí você vai lá na igreja na França, né? Que eu não sei quantos irmãos, lembro da irmã que congregava conosco, né? Nunca se tornou membro, porque eu já estava esperando para ir embora, porque ela casou com um pastor francês. Não, não é tipo pastor alemão, não, é o pastor que é francês, tá? Coisas diferentes. Casou com um homem lá. E eles estão lá vivendo. Mesma coisa. Aí você vai visitar a irmã, né? Claudete lá. Irmã, o pessoal aqui bebe. Completamente escandalizado. Quem é o fraco na fé agora? Quem se acha, né, tão assim, porque está determinando a sua forma de ver sobre alguém, ok? Só para esclarecer este longo parágrafo que tem aí o que está querendo dizer. Seguindo, em tal situação, nenhum crente deve julgar o outro. A palavra desprezar que está aí, ou rejeitar com desprezo, né? A razão pela qual um cristão forte, e esse cristão forte está sendo mencionado, irmãos, em Romanos 5:1, deixa eu virar aqui que minha folha está querendo cair. Não deve desprezar um fraco, e a razão pela qual um cristão fraco não deve condenar o forte é que Deus aceitou a ambos. Nem comer carne ou comer vegetal torna a pessoa mais santa. Elas são aceitas pela obra de Cristo, e não por causa daquilo que faz ou deixa de fazer. Outra razão para não rebaixar os outros é dada mais adiante no verso 10. Dá uma olhada lá. Como crente, ele é servo de Deus e é responsável perante Deus, seu juiz. Qualquer cristão tentado a julgar outro crente deve enfrentar a pergunta de Paulo: quem é você para julgar o servo de outra pessoa?
Isso não se refere, irmãos, a erros desta pessoa, tal como ensinos heréticos ou comportamentos pecaminosos, mas a peculiaridades, escrúpulos, peculiaridades secundárias e pelas quais não vale a pena sacrificar a irmandade. Entendeu onde nós estamos chegando agora? Então, quando alguém citar Romanos 14:4 para você, dá uma aula de hermenêutica para essa pessoa e convide-a a ler todo o contexto. Todos os textos que nós vamos ver, irmãos, é falta de hermenêutica. É falta de olhar o contexto onde ele está inserido. E neste caso, é como lidar com o irmão fraco na fé, o irmão que acha que deve ter certas restrições à sua vida, porque tal coisa é pecado, tal coisa é ruim, e assim por diante. Ok? Agora veja bem. Você ainda assim pode manifestar a sua opinião sobre determinada coisa? Por exemplo, eu não concordo, acho desnecessário e acho uma cópia de ambientes seculares, igreja que pinta tudo de preto, que apaga a luz na hora do louvor, que faz quase se fosse um show, eu acho desnecessário. Aqueles irmãos são salvos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho desnecessário porque você está tentando fornecer um ambiente familiar ao pessoal que está vindo do mundo e contradiz a ideia de corporativismo, porque o canto congregacional, irmãos, é a ideia de comunhão, é a ideia de eu estar cantando junto com o meu irmão. Não assim, estou olhando para não vejo ninguém, cadê fulano, cadê Beltrano? A ideia é que estamos juntos adorando a Deus. Em um ambiente escuro, um ambiente que nem reflete a ideia de comunhão, ao meu ver, não é ideal. Eu posso manifestar essa opinião? E tenho manifestado. Agora, o irmão, ele é obrigado a ouvir a minha opinião, ou a seguir o meu padrão, ou eu sou mais santo que ele? Não! Não é isso. Você pode emitir a sua opinião discordando do procedimento de alguma coisa. Eu, por exemplo, irmãos, a gente brinca, mas aonde você vê utilidade para... Geralmente são meninas, né? Mas também tem uns meninos aí que ficam, né? Dançando aqui na frente. Tá? Qual a utilidade disso? Quem é edificado com alguma coisa? Quando o irmão ora, eu sou edificado. Quando a gente canta, eu sou edificado. Quando a palavra é pregada, eu sou edificado. Quem é edificado? Porque o culto, ele é para Deus, mas ele serve para a edificação da igreja. Então, essas invencionices, irmãos, eu não apenas sou contra, como me manifesto contra. Especialmente, irmãos, porque isso não tem nada a ver com a Igreja Batista e foi trazida de fora para o nosso meio. É a mania que a gente tem de ficar copiando as coisas que parecem que dão certo. Pastor, isso tudo que você está falando não é julgamento? Esse é o problema. A gente acha que opinião é julgamento. E a gente já viu no nosso texto abundantemente que não é isso. Tá? A gente pode e deve ter uma opinião sobre o que é certo, sobre o que é errado. Ainda no nosso texto, uma segunda área de opiniões divergentes foi o significado de dias especiais. E aí, versículos 5 ao 8. Um homem considera um dia mais sagrado que o outro. Outro homem considera todos os dias iguais. O mesmo problema, Paulo discute em Colossenses 2,16, a gente viu isso na EBD. A posição que uma pessoa ocupava não significava nada para o apóstolo. Sua preocupação era que cada um estivesse plenamente convencido em sua própria mente, examinando seu coração para ter certeza de que está fazendo o que discerne biblicamente que o Senhor quer que ele faça. E ele deve manter sua opinião, diz o texto, para o Senhor. Isso é verdade para qualquer questão em que exista, irmãos, uma diferença honesta de opinião entre os cristãos. Seja em manter ou não dias especiais, ou comer ou abster-se de carne, ou em outros assuntos não proibidos pelas Escrituras. Tudo pertence ao Senhor e é sancionado por Ele. A responsabilidade individual de um crente para com o Senhor, em todas as áreas e experiências da vida cristã, é primordial. Cada cristão, tanto na vida quanto na morte, é visto pelo Senhor e deve prestar contas a Ele, e não a outros cristãos. Portanto, termina o texto, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. A questão de dias continua presente hoje, irmãos, sobre a questão do sabatismo. Os adventistas não são os únicos a defenderem a necessidade da observância do sábado. Tem, inclusive, acredite se quiser, os batistas do sétimo dia.
É uma denominação muito pequena, quase não se encontra, mas existe, certo? Tem a igreja adventista sei lá do que não é essa principal, né? Também observância do sábado. Agora, isso é o total de 1, 2, 3% dos cristãos, se chegar a isso, muito. Então, qual é o problema, irmãos? Se eu chegar para um defensor do sábado e falar assim, irmão, eu não creio como você. Esse é o único dos 10 mandamentos que não é repetido no Novo Testamento. E eu tenho em Atos a igreja se reunindo no dia em que o Senhor ressuscitou. E em absolutamente nenhum lugar, Paulo repreende qualquer igreja, porque não estava se reunindo no sábado. Somado tudo isso, e ao fato de que obras não salvam, se eu não observar o sábado, eu sou salvo. Quadradinho sim, quadradinho não. Responda. Quando o adventista vira para mim assim, não, meu irmão, isso tem nada a ver com salvação. Isso é um entendimento que nós temos para o nosso ponto de vista, maior obediência ao Senhor, então nós guardamos o sábado, mas o irmão é o meu irmão que está equivocado por guardar o domingo, apesar que eu não guardo o domingo, né? Na cabeça deles a gente guarda o domingo, mas você é nosso irmão em Cristo. Eu falo, beleza. Mas o que eu mais ouço, não sei vocês, irmãos, na minha experiência pessoal, é o adventista falar o contrário. Não, se você fosse crente de verdade, você observaria o sábado. Como é que pode o negócio desse, amigo? Aí eu falo assim, então tá legal. Então, ao meu ver, você que não é o crente de verdade. Porque você atribui a sua salvação à observância de uma regra. Irmãos, eu já falei 1 milhão de vezes. Ou é graça ou não é. Você literalmente veio no culto aqui, ouviu o evangelho, aceitou Jesus, foi para casa e jamais pisou aqui de volta. Infelizmente, você provavelmente vai se manter um crente imaturo, sem conhecer a palavra, sem conhecer a bênção da comunhão, a bênção da amizade que a igreja proporciona, tudo que a gente tem, irmãos, por andarmos juntos. Mas a salvação não depende dessas coisas. Eu até creio que, eventualmente, o Espírito Santo vai incomodar essa pessoa por não estar vivendo a vida cristã como deveria ser vivida. Isso eu creio. Mas ela também pode desobedecer e resolver continuar na sua casa, a igreja do eu sozinho. Porque ou a gente crê, meus irmãos, em salvação pela graça, ou a gente está adicionando à graça aquilo que a gente acredita que a pessoa tem que ser ou fazer para ser salvo. Outro dia alguém falou, lembrando do batismo que nós tivemos há alguns dias, que eu não acredito que um crente de verdade se recuse a ser batizado. Mas por quê? As pessoas são ignorantes, as pessoas são turronas, as pessoas são tolas. Eu conheci um irmão na minha igreja no Rio de Janeiro que não achava necessidade de ser batizado. E ele eventualmente foi, mas ele ficou mais de 10 anos, o mesmo discurso. Não fez necessidade, fez necessidade. Agora, era um evangelista, vai entender. Era um homem sério com Deus, um homem que lia a palavra. Mas tinha essa área específica que ele enturrou, ele encruou e não ia para, não cedia. O nosso pastor conversava com ele, ele não dava o braço a torcer. Eu vou dizer que aquele irmão não é crente, por causa de uma área. Irmãos, quantas áreas nós somos enturrados também? Quantas áreas você está no seu devocional e você diz, de novo naquela área, será que eu posso pular para amanhã? Porque você sabe que lá vem perna manca para cima de você. Você sabe que você vai ser confrontado para aquela área de novo. Ok? Então é importante a gente fazer essa separação, ok? Bem, seguindo adiante, irmãos, no mesmo capítulo você tem o versículo 13, que diz o seguinte: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. É até o versículo 23, irmãos, o contexto, que é sempre importante, mas eu vou pedir aos irmãos que leiam depois, porque não vai dar tempo aqui para nós olharmos cada versículo. Vamos lá. Fechando o argumento, Paulo repete a ideia no verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Somos tropeço para o irmão ao o julgarmos em qualquer situação? Não. O contexto deixa claro que o julgamento aqui se refere ao que já vimos, isto é, disputas em questões secundárias. Mas agora,
Paulo traz o outro lado da moeda e questiona se vale a pena usarmos da nossa liberdade, se isto irá ofender ao irmão. Se este for o caso, o melhor é nos abstermos, mesmo se algo não for pecado. Então, o que ele quer dizer aqui, irmãos? Vamos voltar à questão lá do vinho, só que agora inverteu. Os irmãos de Portugal vêm para cá, certo? E aí tem os parentes aqui que vieram na caravana de Cabral e tal, eles querem conhecer o pessoal. Aí traz aí umas garrafas de vinho. E aí vamos ter um almoço depois com os irmãos. Lá vem eles, né? Garrafão de vinho do Porto e tal. Eu acredito que eles já conhecem o suficiente da igreja brasileira, né? Porque a gente vive na era da informação, para saber que a gente não é tão tranquilo assim com bebida alcoólica. Então, o que o texto diz? Para que eu vou impor a minha liberdade se algo é visto de maneira ruim pelos meus irmãos? Já contei essa história para os irmãos. Vários anos atrás eu estava em Teresópolis, cidade onde meus parentes já moraram. E aí eu conversava com o irmão lá de uma igreja, né, que estava me dando uma volta na cidade, a gente foi ao cinema e tal. Aí eu falei assim, rapaz, legal, todo lugar aqui tem uma mesa de sinuca. A gente podia jogar uma partidinha. Ele, não, irmão. E eu, rapaz, pronto. Derramei o vinho da Santa Ceia em algum lugar aqui. Arranhei a mesa. Aí eu tentei, o que foi? Não é bom para crente frequentar estes ambientes. Aí eu comecei a olhar ao redor e reparei que todas as mesas sinucas que eu estava vendo estavam em botecos. Então, na cidade, por exemplo, naquela época, eles associavam o jogo de sinuca à bebida. Olha a bebida de novo. Bebida é um sério problema, irmãos, da nossa cultura. A sociedade enxerga assim, que bebida não combina com crente. Tá? E aí eu falei assim, irmão, então, me desculpe, eu não percebi que era uma coisa assim questionável. Irmãos, eu estaria pecando, fosse lá jogar sinuca? Aí não. Mas eu poderia estar pecando, se o nosso texto, contra o meu irmão, sendo obstáculo, sendo tropeço para ele, que tem a consciência fraca, onde ele compreende que aquilo não pode. Agora, quer ver só? Tinha um irmão da igreja, um pouco mais abastado, né? Tinha uma casa bonita, que nos chamou para um lanche depois. Tem uma casa boa, com piscina, com não sei o que e tal, e tinha uma garagem, e metade da garagem tinha o quê? Uma mesa de sinuca. Lá a gente jogou sem problema. Porque o que eu perguntei a ele, por que a gente não vai aqui jogar? Irmãos, eu antigamente, lá, uma quadra depois da nossa casa, você deve conhecer o meu bairro, tem um bar do Flamengo, que é onde o pessoal fica assistindo o jogo. Muito tempo atrás, né, eu não morava ainda nem naquela casa, eu pegava e ia para lá assistir o jogo porque eu não tinha canal para assistir. Aí eu literalmente ficava o jogo inteiro segurando uma lata de Coca-Cola. Ela acabava e eu segurava a lata de Coca-Cola. Um belo dia eu cheguei lá, só tinha Guaraná. E Guaraná parece um pouco cerveja, né? Falei, dá para você botar um corante? Eu não sabia o que fazer. Por quê? Porque eu tinha muito temor de escandalizar um irmão, mas eu queria muito assistir o jogo do melhor time do mundo. Então, como é que eu vou fazer agora? Com o tempo, irmãos, eu abri mão. Porque era muito desconfortável, tanto a pose de ficar segurando a lata de Coca-Cola o tempo todo, quanto a ideia de que alguém poderia... Não vale a pena. Não vale a pena. Ei, tá bem o pastor Joveci? Ainda é pastor? Porque eu passei lá no Pricumã, vi ele abraçado pulando com o caboclo lá e tal. Ia pegar mal pra caramba, ia ser muito complicado, né? Coisa, meus irmãos, que às vezes não vale a pena você usar da sua liberdade para tanto. Você tem que restringir, sabendo que você não vive numa ilha, né? Você vive em comunidade. E a comunidade cristã é muito mais diversa do que a gente pensa. Continuando, irmãos, tem outro parágrafo para nós, e agora nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, aliás, perdão, isso a gente precisa ler desde o começo para entender. Versículo 1.
Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados, em outras traduções são os dispenseiros, é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Tá vendo? Não pode julgar as pessoas, tem que deixar com o Senhor. Vamos lá. Olha o parágrafo, irmãos, acompanhe, assim, de novo, isso aqui é digno de uma exposição bíblica e eu tenho 3, 4, 5 minutos para explicar isso. Em um contexto que começa no capítulo 3, falando dos servos de Deus que ele usou para edificar a igreja de Corinto, lembra lá? Paulo, Apolo, Simão, não é isso? Paulo agora, no verso 1, fala então que todos os que ministram por Cristo são responsáveis perante ele. As coisas secretas de Deus referem-se à sabedoria de Deus, à mensagem da cruz, conhecida apenas pela revelação do Espírito. Paulo não se importava com quem tinha maior destaque, mas estava preocupado que ele e ministros como ele proclamassem esta mensagem fielmente no interesse do seu mestre. Então, pausa aí, irmãos. Os coríntios estavam se faxiando aí, né, ou dividindo em quem era de um, quem admirava Apolo, fulano que é o bom, é Simão, o Pedro, né? E Paulo, e tinha um pessoal espiritual. Nós não seguimos homens, nós somos de Jesus, né? Tal, e tinha toda essa questão lá. E aí Paulo fala, quem é Paulo, quem é Apolo? Por acaso algum deles foi crucificado no seu lugar? São apenas servos pelos quais vocês ouviram. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo dá um show de humildade ali, meus irmãos, mostrando que coisa tola que aquela igreja, de novo, mais um problema de Corinto, que nos mostra, meus irmãos, que a preferência entre irmãos, quer mesmo sejam eles líderes, é pecaminosa. Eu não estou me referindo, irmãos, a uma admiração sadia, mas isso se torna doentia quando você começa a denegrir até outros, porque o seu ídolo tem que ser preservado. Cuidado com isso. Ou você começa, no famoso, passar pano para os seus ídolos, mesmo quando eles estão errados. Certo? Então, admire as pessoas, mas diga, mas aí ele deu uma pisada na bola. Inclusive, um que é meu amigo, que eu admiro muito, para mim deu uma pisada na bola alguns dias, da forma genérica com que ele tratou uma questão verdadeira. Para mim, desnecessário ele ter tratado isso, mas ele tratou de maneira genérica, sem ter dados, sem ter estatística, sem ter confirmação. E aí, meus irmãos, a polêmica não acaba nunca, saiu até em jornal secular, né? Ele falou uma inverdade? Não. Mas falou, para mim, de forma desnecessária e, segundo, como eu disse, de maneira genérica, usando o termo a maioria. Como é que eu posso dizer, por exemplo, irmãos, a maioria dos tal faz isso? Eu não conheço, eu não vivo entre eles, eu não fiz uma pesquisa de estatística, né? Então, eu coloquei lá, eu discordo do uso dessa fórmula. É meu amigo, eu o admiro como homem de Deus, como teólogo, mas não necessariamente eu tenho que concordar com tudo que ele fala. Até uma vez eu falei para minha esposa, né, que eu acompanhei algumas exposições no preparo da nossa de Gênesis, né? Ficava todo contente, falei, amor, John MacArthur concordou comigo. Só que ele pregou 3 anos atrás, né? Acho que era o contrário, não é isso? Mas de vez em quando eu falei assim, ixi, hoje eu concordei com o Gran Conato, não. Ele foi para um lado, eu fui para o outro na exposição, porque eu entendi que ele não interpretou correto. Eu também discordei de John MacArthur em alguns pontos. Porque não são perfeitos, ninguém é. Por que eu vou ficar batendo continência para tudo que alguém fala? Ou quero que alguém bata para tudo que eu falo? De jeito nenhum. Tá, irmãos? Então, voltando para o nosso texto, irmãos, os sábios, olha que eu botei entre aspas ali, irmãos, por quê? Porque é assim que o pessoal de Corinto se via. Eles eram sábios. Aí fala, vocês são sábios, nós somos os tolos. Nós somos os loucos. Ele coloca, nós apóstolos somos nada. Aquele texto, irmãos, é uma ironia tremenda de Paulo. Vocês que são os cara. Nós, eu só vi o Senhor ressuscitado, só recebi o evangelho dele diretamente.
Os outros apóstolos viveram 3 anos com Jesus, mas vocês é que realmente sabem as coisas. É engraçado, irmãos, hoje quando a gente faz qualquer coisa de ironia e sarcasmo, a gente é carnal, Elias fez isso, Paulo fez isso, porque tem vezes, irmãos, que a tolice é tão grande que só você mostrando pela ironia e pelo sarcasmo como que a pessoa está sendo absurda naquilo que está falando. Porque cá entre nós, meus irmãos, eu sei, nós temos uma visão de Paulo muito maior do que os próprios coríntios da época. Mas não é uma falta de respeito muito grande? Quando eu leio, especialmente 2 Coríntios, irmãos, eu dá vontade. Como é que vocês falaram isso do apóstolo? É por isso que ele chega para eles, irmãos, e diz assim: vocês me devem a própria vida. Ele estava se referindo, obviamente, à mensagem do evangelho ter chegado a eles, né? Então, olha lá. Os sábios deste mundo rejeitaram a Paulo, algo que pouco importava para ele. Do ponto de vista humano, ele não era competente para julgar nem mesmo seus próprios motivos, muito menos a qualidade do seu serviço. Como então os coríntios carnais, esse é o capítulo 3, poderiam decidir essas questões? É isso que ele está falando aqui. Nem eu julgo a mim mesmo. Vocês que têm agido dessa maneira são competentes para julgar alguma coisa? Claro que não. Portanto, o julgamento prematuro, quer tenha levado à exaltação de alguns ministros, né? Exaltar alguns prematuramente, ou produziu a humilhação de outros, estava errado. Somente no tribunal divino todos os fatos seriam conhecidos e mesmo ali a graça seria exibida. Cada ministro fiel receberá louvor. Só para nós entendermos melhor, irmãos, antes de seguirmos adiante, eu já vou para o próximo slide. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu não posso dizer, eu gosto mais do fulano pregando do que do ciclano. 2 homens sérios, 2 pessoas de Deus e tal, mas eu gosto mais do fulano, é mais explicado, né? Ele fala mais devagar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando, meus irmãos, porque os coríntios estavam julgando as intenções dos obreiros pelos resultados. Esse era o problema central aqui. Fulano é que é bom, olha só como ele está fazendo. Olha como está acontecendo. É por isso que lá no capítulo anterior, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, irmãos, a gente se impressiona com performance, com desempenho. Eu vi de um dos missionários da MEVA, quando ele foi professor lá no seminário no ano sabático, a dificuldade que era para as pessoas entenderem que você não chega numa tribo sem atenção, ó selvagens. A esperança, bem, ele é branco, né? Mas não necessariamente a esperança branca, a esperança da civilização chegou a vós. O quê? Você não está entendendo nada que fala em português? Se virem. E creiam no evangelho. Aí não crê, porque nem entende o que você está falando, e o problema é deles. Não é assim que funciona a coisa. Você leva anos. E no caso dele, 17 anos. Meu filho acabou de fazer 18. É quase a idade do meu filho. 17 anos para ver o primeiro convertido. Acontece assim em todas as culturas, em todos os campos missionários? Não. Mas o que nunca vai acontecer... Irmãos, chegamos aqui há 1 mês. A congregação já conta com 80 pessoas. Não! Isso não acontece nem aqui, irmãos, na cidade. Vai acontecer no meio de gente que nem sabe quem você é, nunca ouviu o que é Jesus. E por isso, irmãos, que é complicado quando alguém avalia um missionário, por exemplo, pelos resultados. É comuníssimo. Ai, fulano foi para lá, já tem 10 convertidos. E detalhe, alguns missionários caem nessa falácia e ficam preocupados nos seus relatórios em mostrar resultado. O que fez, o que não fez e tal. O que ele tem que mostrar, e isso é importante num relatório missionário, é o trabalho. Olha o trabalho que tem sido feito aí. Começamos mais um ponto de pregação, ou isso, ou estamos discipulando tantas pessoas. Esse ano discipulamos 15 pessoas. Das 15, batizamos 3. E das 12 que sobraram, 4 abandonaram o evangelho. Acontece. Mas as pessoas nas igrejas, irmãos, querem ver o quê? Crescimento, sucesso. Outro dia eu estava, inclusive, conversando sobre isso com uma pessoa muito próxima a mim, querendo talvez me ajudar,
falando de fulano que chegou lá só há 3 anos, já está com 100 membros. Parabéns para ele. Pouco importa, ele não foi atrás de saber como chegou assim, o que está sendo pregado, o que está sendo feito. Num determinado ponto da conversa, eu descobri que tem muita obra social. Aí, meu amigo, 100? Vai ter 300. A pergunta é se são convertidos. Essa é a questão. Você faz obra social, meu irmão, vai estar lotado aqui. Mas aí, pastor, aí eles não vêm por um motivo e acabam ouvindo o evangelho? É igualzinho a gente vê na Bíblia orientando que a gente faça. Só que não. Então, meus irmãos, os coríntios estavam impressionados com alguns resultados e assim diminuíam o valor de uns e aumentavam de outros. Em resumo, último slide desse texto, João Calvino escreveu o seguinte sobre o verso 5. Vamos lá, seu comentário, João Calvino. Desta conclusão se manifesta que Paulo não estava condenando todo e qualquer gênero de julgamento, mas somente aquele julgamento precipitado e audacioso sem que haja um exame criterioso. Pois os coríntios não estavam atentos para o caráter de cada pessoa com olhos destituídos de preconceito, mas vivendo sob o domínio da ambição, cometiam o desvario de exaltar uma pessoa e de denegrir a outra, e assumiam mais do que os homens têm o direito de fazer, ou seja, determinar o que cada um realmente merece. Saibamos, pois, o quanto nos é permitido, o que agora nos cabe examinar e o que deve ser deferido até o dia de Cristo. E não nos aventuremos a ir além desses limites, porquanto existem algumas coisas que agora são claras a nossos olhos, porém existem outras que permanecerão sepultadas em obscuridade até o dia de Cristo. Irmãos, a gente pensa que isso acabou, mas não acabou não. De vez em quando eu me pego um pouco, puxa, fulano escreveu um livro de 800 páginas, e daí? A gente tem que compreender, irmãos, que o que quer que alguém faça é fruto da graça, da obra de Deus na vida daquela pessoa. Pastores que ficam olhando para o lado, né? Nossa, fulano tem 400 membros, tem 1.000 membros, tem 10 mil membros. E aí? E daí, na verdade? O que nós deveríamos avaliar, meus irmãos, não com inveja, mas com dizer assim, poxa, preciso fazer mais disso, nossa, a igreja do fulano evangeliza. Olha ele fazendo evangelismo, os irmãos estão discipulando. Olha o culto de oração da igreja lotado. Olha os irmãos lendo a Bíblia, olha os irmãos fazendo isso. O viver de fato as coisas da vida cristã é que dão a qualidade de uma igreja. E não se necessariamente ela está explodindo de crescer. Agora é fato, né, meus irmãos? Uma igreja saudável, uma igreja que evangeliza, ela vai ter crescimento. Por isso que várias vezes na nossa igreja, irmãos, eu não questiono se você tem alcançado 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas para Cristo. A minha pergunta é, quem são os seus alvos evangelísticos? E eu sei, meu irmão, que não é fácil. Depois de 1 mês e meio de investimento, eu sei que agora foi até um prazo pequeno, finalmente o meu alvo evangelístico foi no grupo de vida da semana passada. Ou, aliás, retrasado, que agora já é domingo, né? Não a quarta-feira passada, a quarta-feira retrasada, ele esteve, inclusive, na casa do irmão da irmã Isa, que está aqui, que pediu uma reunião na sua casa, e aproveitei e levei meu alvo evangelístico também. Quarta-feira passada, ele já não podia. Aí hoje, já fiz a propaganda do pregador de hoje, e já convidei de novo. Irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso. E essa é a pessoa que literalmente me procurou pedindo ajuda espiritual. E ainda assim é trabalhoso. O que eu não posso dizer é trabalhoso, então não vou fazer. É aí que está avaliada a qualidade de uma igreja. Então, meu irmão, se passar o ano inteiro e você não evangelizar, aí é que está a deficiência da nossa vida cristã. E não tem evento que vá cobrir essa deficiência. Pode fazer um monte de evento bonitinho, um monte de coisa atrativa. Papel da igreja é sermos, cada um de nós, evangelizadores, missionários. Que inclusive está no nosso pastoral de hoje, no boletim. Ok, meus irmãos? Bem, último texto, para a gente terminar hoje. Tiago 4,12.
partir do versículo 7, nós lemos o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Irmãos, pegam essa última frase e pronto. Definem absolutamente que você não pode emitir opinião sobre nada, dizer nada é errado, isso não pode, etc. Então vamos lá. Aparentemente, os crentes a quem Tiago escreveu tendiam não apenas ao conflito e ao ciúme, mas também à condenação e ao julgamento. Justiça, não julgamento, é o que Deus requer. Relacionamentos retos e justos são essenciais para o crescimento espiritual. Neste contexto, conselhos pontuais para a justiça são dados, a clara vantagem da justiça é revelada e o autor divino da justiça é nomeado. Então você já pode reparar que Tiago está indo muito além do que apenas dar uma opinião sobre a vida de alguém. É isso que estava acontecendo aqui. Ok? Vamos lá. Primeiro, conselhos para a justiça. Versículos 7 a 9. Nos versículos 7 a 9 é dada toda uma série de mandamentos, são 10 imperativos, que, se seguidos, contribuem para a harmonia e a santidade. Vamos lá, Tiago pediu compromisso, verso 7, purificação, verso 8, e contrição, verso 9. Como um imã, o apelo ao compromisso tem polos positivos e negativos. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo. Submeter é o termo militar, ser subordinado ou prestar obediência. Resistir, né, antítese, vem perto da ideia de antítese. Significa tomar uma posição contra. Tome uma posição contra o diabo e ele fugirá. Por outro lado, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Em resposta, aproximar-se de Deus, no entanto, exige o que, irmão? Sua purificação. Sua com letra maiúscula, porque é a purificação de Deus. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tanto limpar quanto purificar são verbos que se referem à limpeza cerimonial, figura que falava com eloquência aos judeus convertidos. A necessidade de purificação é clara pela maneira como Tiago se dirigiu aos seus leitores. Como? Bem carinhosamente. Vocês pecadores, vocês de mente dividida. Então, antes de nós continuarmos, irmãos, eis como o contexto muda tudo. Tiago é uma carta enviada principalmente para judeus convertidos. E aí ele está tratando com eles que têm toda essa mentalidade judaica, como que eles estavam entendendo errado a forma de ver o irmão, usando a lei, certo, de maneira hipócrita como seu padrão de julgamento. E aí ele mostra que para realmente viver a vida cristã, você tem que ter este tipo de justiça. A justiça que não está em o que você faz cerimonialmente ou deixa de fazer. A justiça que não está mais em você comer, lavar a mão primeiro antes de comer, por exemplo. A justiça que não está por você observar ou não o sábado e tudo mais. Mas você ter uma vida que agrada a Deus, e aí tem todos esses verbos aqui, e que resiste às investidas de Satanás. Certo? E aí ele vai continuar. Vamos lá. O reconhecimento da tremenda necessidade de limpeza não permite espaço para alegria. O verso 9. Entristeçam-se, literalmente, se aflige, né? Fique afligido por isso. Lamentar e chorar foi o conselho sincero de Tiago. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Um espírito contrito de confissão é essencial para a purificação diante de Deus. Então vamos por partes, irmãos. Vamos até agora. Paulo está falando assim... Tiago está falando em resumo o seguinte... Cuide de si mesmo. É uma outra forma que Tiago está usando, irmãos, para olhar. Dá uma olhada se não tem uma trave no seu olho. Veja se você não está todo errado e tentando corrigir os outros. Veja se você não está impuro, se você não está negligente na sua salvação, na sua santificação,
e está tentando olhar por aí sobre a vida dos outros, avaliando quem é ou quem não é salvo, baseado nos seus próprios padrões. Essa era a profundidade da seriedade disso, irmãos. A irmã não pode ser salva porque a irmã está sem véu. Ou a irmã está fazendo o quê no sábado? Eles pegavam a lei para avaliar a vida das pessoas. Irmãos, a teologia judaizante era um sério problema no primeiro século. Não é tanto assim hoje, é verdade. Mas certamente tem outros substitutos. Onde as pessoas avaliam a salvação de alguém, se ela faz ou não faz aquilo que ele acha que é o correto. Como é que nós avaliamos, irmãos, de forma justa a salvação de alguém? Você pergunta: por que você é salvo? E você vê se ele realmente é salvo, porque ele creu em Cristo e unicamente em Cristo. Então, se alguém fala assim, não, eu sou salvo, eu creio que sou salvo, porque eu sou batizado, porque eu dou o dízimo, porque não falta a igreja. Ele continua listando as coisas que ele faz. E ele esquece de listar a coisa que foi feita por ele. Porque a única questão que existe para a salvação é essa, irmãos. Única. Todo o resto pode comprovar a sua salvação. Pode. Mas não é necessário para a salvação. Eu sei que a mente pelagiana que foi colocada na nossa cultura, irmãos, está resistindo dentro de alguns. Para quem não lembra, irmãos, Pelágio foi um monge que foi combatido por Agostinho, que primeiro ensinava que a queda não foi completa. O homem não caiu, não. Ele deu uma trupicada. Tá? Ele manteve o seu estado de bondade. Ele não caiu caído, de cara no chão, arranhado, sabe como é que é? Não. Ele não precisa de ajuda para levantar lá, ele levanta por si mesmo. Isso foi tudo que Pelágio tentou ensinar. E muito da cultura evangélica de hoje, irmãos, é pelagiana, no mínimo semi-pelagiana. Boa parte do que é feito no evangelismo hoje coloca praticamente quase a caneta para escrever no livro da vida na mão da pessoa. Tais pessoas têm alergia a palavras como eleição, predestinação, mesmo que estejam na Bíblia. Porque não conseguem conceber que Deus seja soberano para decidir alguma coisa na nossa vida. Mas cantam: nosso Deus é soberano, menos da minha salvação. É a letra que eles cantam. Essa é a mentalidade de boa parte dos evangélicos de hoje, pelagiana. E a gente infelizmente herda isso, porque vê na música, vê nas coisas que a gente ouve por aí, vê nos pregadores que vocês já ouviram na sua vida. Se você se converteu em outra igreja ou já andou em outras igrejas. E a gente é alimentado por isso. Então, quando a gente vê uma mentalidade onde não temos participação nenhuma na salvação, Tiago teve que combater isso nos seus dias. Porque as pessoas estavam incluindo coisas muito semelhantes ao que foi feito também em Gálatas. Seguindo adiante, irmãos. A vantagem da justiça. Versículos 10 e 11. A chave é a humildade. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O caminho para cima é para baixo. É ajoelhar-se. É humilhar-se. O humilde torna-se o elevado. Há uma vantagem marcante na humildade. Eventualmente, no tempo de Deus, na forma de Deus, no plano de Deus, ela traz honra. Não se preocupe, porque você está sendo humilhado hoje, você vai ser exaltado. Não, não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo, meu irmão, que você pode ser humilhado a sua vida inteirinha e depois da morte, por exemplo, ser exaltado. O texto está dizendo que você pode ser humilhado a sua vida inteirinha e lá na rabeira da vida, antes de morrer, de alguma forma você vai ser exaltado. Entenda bem, nunca existe na Bíblia a promessa, muito menos na Nova Aliança, de que você vai comer o pão que Jeová amassou, mas depois vai ser próspero, vai ser um príncipe, né? Um princeso. Não, nada disso. Isso não existe essas promessas na Bíblia. Quantas histórias nós conhecemos, irmãos, de crentes que pela fidelidade ao Senhor viveram debaixo de famílias difíceis, situações difíceis, governos difíceis, a vida inteira debaixo de humilhação. Então é importante a gente entender, meus irmãos, que essa honra, por isso está aquela palavrinha ali, eventualmente. No tempo de Deus e não no nosso tempo, da maneira de Deus, não na nossa maneira. Bem,
caluniar e julgar uns aos outros é totalmente incongruente com o espírito humilde que Deus deseja. Além disso, julgar o outro é, na verdade, o julgamento da própria lei de Deus. Sua lei é um mandato sobre todas as pessoas. Ninguém ousa assumir uma posição altiva sobre a lei. O caluniador é condenado pela lei. O auto-intitulado juiz é prejudicado pelo direito. Somente a pessoa humilde é honrada, aquele que diz: eu não consigo viver a lei e nem vou julgar os outros por aquilo que eu não consigo viver. A verdadeira justiça é feita quando o crente se submete a Deus em humildade e obediência. Então, o texto está dizendo, irmãos, que eu não posso dizer: irmã, é errado xingar o outro. Não, não é isso. Porque se a gente for botar, irmãos, todos os julgamentos debaixo da proibição desse texto, eu não posso falar absolutamente nada que é certo ou errado para absolutamente ninguém. O texto não está falando sobre isso. O texto está falando de um contexto específico, onde esses irmãos estavam avaliando e falando, fulano é e fulano não é crente, por avaliações falsas, usando a lei para determinar quem era e quem não era, em vez de usar o padrão óbvio, que é o padrão da graça de Deus. Aliás, meus irmãos, sério, você e eu dizemos: não, fulano é um bom crente, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus e tal, mas no fundo, há alguém além de você mesmo que você pode afirmar categoricamente que seja salvo? Categoricamente. Eu estou me referindo a 130% de certeza. Não. Talvez a gente vá, infelizmente, se surpreender na eternidade. Nós vamos não encontrar pessoas porque é difícil de enganar, eu concordo, é bem difícil. A natureza do lobo passa pela pele da ovelha. Mas ainda assim, meus irmãos, é muito temerário, segundo os tempos que a gente está vendo, você ficar fazendo afirmações sobre a salvação de A, B ou C. Já me fizeram essas perguntas algumas vezes: pastor, sabe o que aconteceu com fulano? Às vezes é uma pessoa conhecida, às vezes não, tal. Você acha que ele era crente? Já perguntaram até sobre Salomão, já perguntaram sobre Sansão. Irmãos, está sendo pouco trabalho cuidar da sua salvação, que a gente tem que cuidar da vida da salvação de outros? Agora, a gente pode confrontar e repreender uma pessoa, um irmão, para trazê-lo ao arrependimento. Porque, aliás, irmãos, essa é a única utilidade do julgamento. É alertar as pessoas, sim, mas confrontar alguns dizendo: mude seu comportamento. Sendo que antes, que aprendemos em 2 domingos, né? Eu olho para... a famosa brincadeira que o pessoal fala, né? Quando aponta assim, você tem 3 dedos apontando para você, um para o outro. Ótimo. Examine-se 3 vezes. E depois você pode dizer: meu irmão, tem uma alface no seu dente. Eu já olhei, tinha no meu também. Por isso que eu estou preocupado com você. Porque sabe uma coisa, meus irmãos? É muito comum o erro de alguém me chamar a atenção, porque aquilo é uma coisa que eu já venho lutando. Você já passou por isso? Você percebeu o comportamento do irmão porque, como dizem na cultura americana, às vezes é preciso um para reconhecer o outro. Às vezes é necessário um murmurador para reconhecer outro murmurador. Várias vezes, ao perceber o comportamento de murmuração, por exemplo, para ficar no exemplo que eu estou dando aqui, de alguém, eu penso assim: rapaz, é assim que eu faço também, é? Porque essa é a principal utilidade, irmãos, de um erro alheio. Aí sim, autoconfrontado, eu posso sim ser instrumento para ajudar aquele outro irmão. Vamos terminar, queridos. E aí, Tiago fala do autor da justiça, ponto 3. Apenas um está acima da lei. Se ele tem o direito, só ele tem o direito de modificá-la ou anulá-la. Deus é o único legislador e juiz. Deus não apenas foi o autor da lei, ele também administra a lei. Ele serve como os ramos executivo e judiciário do governo divino.
Deus é rei, ele institui e declara a sua lei, Deus é juiz. Ele defende e faz cumprir sua lei. Ele é aquele que pode salvar e destruir. Há um autor da lei, um juiz sobre a lei e apenas um salvador da condenação da lei. Esse lembrete de uma verdade bem conhecida pelos leitores judeus de Tiago também foi uma repreensão às suas atitudes arrogantes e ações de julgamento. Porque nada do que Tiago fala aqui, meus irmãos, eles não sabiam. Claro que eles sabiam que o Senhor era o legislador, era o doador da lei, tudo isso. E aí eles perguntaram, por que vocês estão agindo como se vocês fossem tipo o coautor dela? Vocês também estão sendo julgados pela própria lei. Então usem a lei dessa maneira e não para julgar outros. Porque, novamente, meus irmãos, nós estamos falando da lei judaica. A lei que Romanos diz que o fim dela é Cristo. Então, como se diz, a confrontação de Tiago é para pessoas que estavam usando algo que não tinha mais utilidade. Pelo menos não da forma como eles pensavam. Para avaliar quem era e quem não era salvo ou santo ou um crente de verdade e assim por diante. E aí ele fala, mas quem é você para julgar o seu próximo? E essa é outra das típicas perguntas retóricas penetrantes de Tiago. Pode passar, meu irmão. Uma atitude humilde e ações justas são essenciais para o crescimento espiritual. Sem tais exercícios, podemos todos cair facilmente na arrogância de julgar se alguém é justo ou não, baseado na interpretação do que é certo ou errado, que vem do que vivemos ou não vivemos. Então, novamente, né? Fulano não está vivendo como eu acho que a gente deve viver. E esse eu acho, no contexto, irmãos, era baseado na lei. Então, vamos de novo para o sábado. Você é judeu no século I e você começava a ver outros irmãos judeus que não estavam mais seguindo alguns preceitos da lei porque não entendiam que não precisavam mais. E aí você diz assim, isso aí não é um crente messiânico de verdade. Hoje, meus irmãos, existem crentes judeus que têm que decidir se eles precisam obedecer ou seguir a lei ou não, certo? Paulo, não é mais Saulo, lembra que ele cumpria preceitos da lei? Ele raspava o cabelo, ele fazia votos, ele cumpria o rito para manter-se, sempre ser pedra de tropeço para os demais judeus. O que ele diz? Fiz-me gentio para os gentios, fez judeu para os judeus. Ele andava segundo aquilo que a sua consciência dizia. Isso, meus irmãos, é nada a ver com salvação. Que esse é o problema do texto de Tiago, capítulo 4. Não tem relação com aquilo que é usado hoje em dia, tentando impedir as pessoas de ter qualquer tipo de opinião ou confrontação na vida das pessoas. Então, se alguém chegar para você e dizer assim, você não pode me julgar porque Tiago, porque Coríntios ou qualquer outro desses textos que nós mencionamos fala isso, você já sabe que o contexto precisa ser examinado para se entender direito. Terminando. Ou seja, a pergunta final não significa nunca avalie se alguém está fazendo certo ou errado. O contexto nos mostra que os nossos padrões de justiça são falhos para determinar a justiça de outros. E cabe apenas a Deus determinar quem é ou não justo. No final, todos somos reprovados por nossa justiça e aprovados pela justiça de Cristo. Então, não se refere a se alguém está fazendo certo ou errado, mas se alguém é justo ou não. O problema do texto, irmãos, é alguma coisa mais elevada do que apenas avaliar ou comentar ou confrontar alguém sobre um determinado comportamento. Eles estavam falando sobre salvação, sobre uma justiça maior. E Tiago aqui os repreende pela sua atitude. Bem, espero que tenha ajudado, meus irmãos. É muita coisa para essa nossa meia hora que a gente ficou nesses versículos, mas como nós tínhamos passado por eles semana passada, eu não queria deixar de dar uma atenção. Ok? Vamos encerrar então. Jesus é sábio e podemos resumir o ensino desta lição da seguinte maneira. Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos, removidos, sejam eles grandes, o cisco, ou pequenos, a viga. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado, sem crítica ou condenação, mas com empatia, com amor e empatia. 2. Atacar, criticar os erros do irmão, sem autoanálise, é uma atitude insensata e prejudicial.
E 3, usar nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir nossos relacionamentos não é errado. O problema, seguindo os pontos anteriores, é quando nós usamos isso para nos elevarmos, nos sentirmos mais justos ou sem fazer a devida autocrítica. Irmãos, como a gente já falou na semana passada, esse é um texto extremamente mal utilizado. Eu me refiro ao Mateus 7, onde nós começamos, né? Mas hoje nós estendemos a vários outros textos. É sempre importante lembrar, a Bíblia é repleta de julgamentos. Ó insensatos Gálatas! Paulo tira as luvas, meus irmãos, e parte para a briga de rua. Então, a questão jamais foi você chamar isso certo ou isso de errado. A questão é outra completamente diferente. Eu avaliei a mim primeiro. Eu estou dizendo que é certo e errado pelos padrões de Deus ou pelos meus padrões? E outra coisa importante, irmãos. Critique, avalie, confronte ideias, não pessoas. Então, é a diferença de você dizer assim, o que você está dizendo não é verdade, o que você está dizendo é uma mentira. Quer ver só a diferença? Você é um mentiroso. Parece, irmãos, um jogo de palavras, mas não é. Porque a pessoa pode estar dizendo uma mentira porque desconhece a verdade. Porque acredita piamente que aquilo é verdade. Como eu já confrontei várias pessoas. Meu irmão, o que você está dizendo sobre, por exemplo, a falácia do arrebatamento secreto, que é um espantalho que as pessoas usam para criticar quem acredita no arrebatamento pré-tribulacional. E aí eu falo assim, olha, o que você está falando não é verdade. Mas eu tenho certeza que você acredita piamente nisso. Então deixa eu lhe corrigir. O que nós acreditamos é isso. O que você está usando é um espantalho que espalhou-se hoje pelas redes sociais. Você está apenas repetindo de boa fé, achando que é correto. A partir de agora, você é responsável porque você foi esclarecido. Viu como é diferente? Você explicou para a pessoa. Quer ver outra? Calvinista não ora. Quantos aqui já ouviram isso nas redes sociais? Ninguém? Várias vezes isso foi colocado. Você está nos mesmos círculos que eu, talvez. Vários, né? Pois é. Calvinista não evangeliza. São espantalhos. São coisas que não condizem com a realidade. Mas se espalha. Aí eu já corrigi. É verdade? Vamos já ouvir falar de uma pessoa chamada, aí eu menciono, William Carey, pai de missões modernas. Batista e calvinista. Como é que calvinista não evangeliza? Boa parte dos missionários que foram para a Meva nas últimas décadas eram calvinistas. Como é que calvinista não evangeliza? Nós estamos em plena campanha de missões na nossa igreja. Então você apresenta fatos para mostrar que a pessoa não está... Porque de onde ela tirou isso? Porque ensinaram-na errado de que uma vez que nós acreditamos na eleição da graça soberana de Deus, a gente não precisa evangelizar. Pastor, mas nunca teve ninguém que acreditou nisso? Que calvinista não precisa evangelizar? Teve. E nós os chamamos e os censuramos. E eles foram chamados nos séculos anteriores dos hiper-calvinistas. Então eles pegam uma crítica que não é para as igrejas reformadas de hoje e aplicam para a igreja reformada de hoje. Você viu como é diferente, irmãos? Então você chama para a pessoa, o que você está dizendo não é verdade. Agora, a partir daquele momento, se ela continuar repetindo aquilo, aí é má fé. Porque ela já foi esclarecida. Aí ela se torna um mentiroso. Porque ela já ouviu a verdade. E a mesma coisa vale com incrédulos, irmãos. Vários incrédulos já falaram assim, não, porque pastor é tudo ladrão. Uma vez o cara estava lá no sindicato dos professores, eu fui lá pegar um documento para minha esposa. Político, pastor, tudo ladrão e tal, não sei o que. Eu ouvindo aquela marmota lá dele. Aí eu falei para ele assim, eu acho todo funcionário público folgado e um aproveitador. Ele, como assim? Você está no sindicato de funcionário público? Eu falei assim, viu como é ruim? Você generalizar uma coisa tão sem sentido dessa? Eu não penso não, meu querido. Foi só para você ver como é ruim a generalização. Muito prazer. Pastor Joverci Xavier Ferreira Júnior.
Eu moro numa casa alugada, na época eu morava numa casa alugada, e esse Santana usado que está aí fora é meu. Cadê essa riqueza toda que você está dizendo que eu estou usufruindo? Mesmo que eu esteja hoje, meus irmãos, e realmente estou, graças a Deus, um pouco melhor de vida, continuo não sendo um homem rico. Porque toda generalização parte de uma má fé. Eu não tenho interesse realmente com a verdade. Eu quero botar todo mundo no mesmo balaio. Tanto como é errado dizer todo político é corrupto. Claro que não. Absolutamente nada seria feito nesse país. Em nenhum país. Agora, que há corrupção na política? Sem dúvida nenhuma. Coisa feia. Pastor ladrão? Ladrão, adúltero, sem vergonha, salafrário, tem tudo. Como tem em praticamente qualquer categoria. Então, quando a pessoa é esclarecida, aí eu terminei, né? Deixei nossa conversa mais leve com aquele camarada lá, falei assim, agora, conheça mais as pessoas antes de você falar. Porque também tem funcionário público folgado, que sai mais cedo do trabalho, que não cumpre o seu trabalho, que não faz aquilo para qual é pago, e dá uma má fama para a grande maioria que faz o que tem que fazer. Aí eu convidei, nunca veio, né? Mas eu convidei, vai lá na igreja. Irmãos, há anos atrás, um ateu me desafiou se eu tinha coragem de dizer para ele quanto eu ganhava. E quando eu falei, ele falou assim, mas isso aí é só uma parte, né? Você tem participação nos lucros? Eu falei, PL da igreja. Eu falei, não, querido, eu ganho só isso aí. Eu caio na minha conta para o meu trabalho, que inclusive inclui o domingo. Não tenho nem jornada dupla trabalhando no domingo. CLT. E eu ganhei um amigo. Porque era uma pessoa sincera. Ele estava repetindo uma ladainha que ouviu por aí. E aí eu ganhei anos a gente ficou trocando informações pela internet. Quando ele tinha uma dúvida, ele mandava. Até onde eu sei, infelizmente, nunca se converteu. Mas pelo menos não era mais um ateu cabeça oca que ficava falando besteira por aí. Quando as pessoas, meus irmãos, são informadas da verdade, elas crescem. Como você vai fazer isso sem não sair do trilho, sem julgar? Tudo hoje, na pós-modernidade, virou esse julgamento errado que eles falam. Tudo. Grande parte do que se critica nas redes sociais, ou inclusive está se tentando virar lei sobre a homofobia, é crime de opinião. Você tem que concordar com o comportamento homossexual, caso contrário, você é homofóbico. Interessantemente, né? Você, quando emite uma opinião, quer seja nessa área, quer seja outra, essa semana foi em relação a negros. Colocaram lá uma foto antiga de meninas indo para a escola com bolsas dadas por um movimento negro da década de 60, que era um movimento horrível. E as bolsas tinham palavras de ordem, arma bordada, uma coisa, enfim. E aí eu coloquei que aquele movimento era horrível e que movimentos negros legítimos nos Estados Unidos eram tanto contra aquele como são contra hoje o Black Lives Matter, que é apenas um movimento de manobra das massas para interesses políticos e econômicos. Tem interesses, direitos civis, nada ali. Martin Luther King, você teria vergonha de um movimento como esse, né? O pastor Batista. Enfim. Aí vem um camarada dizendo que eu não podia falar nada, seu branco. Olhei para mim. Eu não estou pegando muito sol, não, mas você não também dizer que o cara é branco? Não, eu falei, não sou não. Mas também não sou negro. Mas tenho direito à opinião. Porque hoje, meus irmãos, se você não é mulher, não tem direito de falar de mulher. Se você não é negro, não pode falar de negro. Se você não é gay, não pode falar de gay. Se você... Porém, ele chegou lá depois assim, já vi que você é pastor. Quase que eu falei, então você não pode falar de mim, porque você não é pastor. Mas a lógica não se aplica, meus irmãos. Podem falar o que quiserem de nós, mas nós não podemos falar absolutamente nada daquilo que não concordamos. Este é o mundo que você está hoje. E, infelizmente, isso contaminou o povo evangélico de tal maneira que os arremedos de pastores vão para as redes sociais, falam as asneiras que eles querem, e você não pode dizer isso é certo ou isso é errado. Certa feita eu fiz uma observação que alguém me perguntou sobre
marcou num post do Cláudio Duarte. Sabe, o comediante que alguns acham que é pastor? Aí perguntaram para mim, o que você achou, pastor, disso aí? Eu falei assim, ótimo número de comédia, mensagem não é. Ah, mas vocês são muito julgativos. Não, você pediu minha opinião, ele não está pregando. Ele leu um texto, tirou um assunto do texto e está contando causos e piadas e coisas engraçadas, fazendo aquela voz que ele faz de caipira, há 40 minutos. Ah, tem coisa que presta? Tudo bem. Tem coisa boa lá? Não vou discutir. Mas mensagem não é. O que eu fiz, irmãos? Eu fiz um julgamento. Mensagem é, leia o texto, interprete o texto, aplique o texto. Isto é mensagem. E nós estamos cansados de saber disso na nossa igreja. Mensagem não é, pegue o texto, esqueça do texto e nunca mais volte para o texto. Isso não é mensagem. Mesmo que use Bíblia, irmãos, não é mensagem. A mensagem prega a Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4. Pregue a palavra. Não outra coisa. Já é difícil demais pregar a palavra. Ficar contando história em 30, 40 minutos, para mim eu acho bem mais difícil. Mas é o que o camarada faz. E aí ele não gostou da minha avaliação. Ponto aqui, meus irmãos, é que você só tem um jeito de você não ser criticado. Fale nada. Deixe tudo errado, não imita a sua opinião, quer seja sobre política, quer seja sobre usos e costumes, quer seja sobre a sociedade, quer seja sobre gênero. Fale nada sobre aborto. Aborto é outro. Só vivo levando cacetada na cabeça. Que aparentemente eu não posso falar nada porque eu não tenho um útero. As mesmas mulheres que vivem denegrindo os homens. Eles também não deviam falar nada, porque elas não têm testículos. Não faz sentido, meus irmãos, como que a gente vive num mundo confuso, estranho, esquisito. E eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu particularmente me recuso a ser colocado em algum lugar de fala, onde supostamente eu tenha direito, desde que eu não esteja defendendo minha opinião pessoal. O mundo não tem interesse na minha opinião pessoal. O mundo precisa da opinião da verdade. A sociedade precisa da opinião da verdade e não da minha opinião pessoal. Eu posso dar minha opinião pessoal e todo mundo dizer assim, essa é a sua opinião, concordo plenamente. Por exemplo, ontem eu estava vendo um vídeo de esses desfiles de moda, né? Uma roupa mais ridícula do que a outra. Não dá para usar em lugar nenhum. É porque você não entende de moda. Exato. Como eu não entendo de moda, eu acho ridículo. Eu não usaria. Mas você quer usar? Por favor. Lá na minha cabeça eu estou dizendo, saia ridícula na rua. O problema é seu. Eu tenho direito à minha opinião. Se uma roupa é ridícula ou não. Se um carro é feio ou não. Tenho direito à minha opinião. Isso não tem nada a ver com a verdade. E eu não posso impor a minha opinião aos outros. Agora, se uma roupa é reveladora demais, apertada demais, indecente demais, é por isso, irmãos, eu brinquei outro dia, que eu não vejo sentido de rapazes usar esse tipo de calça hoje, totalmente colada. Não vejo sentido. Skinny, slim, whatever, não importa. Dá para ver, inclusive, se o camarada é judeu ou não. Bom entendedor, pinga letra. Para que você precisa se adequar a uma moda claramente criada para ridicularizar e expor o corpo? Eu posso emitir a minha opinião dizendo, irmã, eu não diria isso para a irmã, eu pediria à minha esposa, esse decote não tem condição, irmã. Isso não é a forma da modéstia cristã. Então eu não estou falando de moda, agora estou falando da verdade. Viu como mudou, irmãos? Agora, camarada vem com a calça azul com bolinhas lilazes, mas não é slim, é calça normal. Ele vem com a camisa listrada, metade quadriculada. Eu digo assim, rapaz, de onde esse camarada comprou essa roupa? Eu posso fazer graça com ele. Mas, meu amado, quer andar parecendo, né, o Agostinho da Grande Família? Fique à vontade. O problema é seu.
Eu não posso impor a alguém o que eu acho que é senso de ridículo ou de estética. Ok, irmãos? Mas o que é modéstia, o que é de acordo com aquilo que a gente deve de respeito ao nosso próximo, de amor ao nosso próximo. Amém, irmãos? É uma área muito difícil e vai ficar cada vez pior, viu, irmãos? Já teve pastor, infelizmente, que o Ministério Público disse cadeia ou retratação. No Brasil, tá? No Brasil. Então, manter a minha mochila com o meu kit prisão debaixo da cama, porque em nome de Jesus, se for a verdade, como eu acabei de mencionar, algumas aqui incômodas, eu não pretendo fazer retratação. Eu digo, peço que os irmãos orem por isso, porque está chegando com força. A gente pensa assim, China, onde o pessoal pediu o sermão do pastor antes para ele poder pregar, para poder censurar. A gente achava que isso nunca ia chegar aqui. Não chegou através do comunismo aberto da China, mas tem chegado através do progressivismo, que é filho da mesma árvore, tá, irmãos? Modernismo, progressivismo, socialismo, tudo a mesma árvore, aonde eles querem controlar a opinião das pessoas. Mesmo você ser protegido pela Constituição, de que você pode não ofender os grupos, mas você pode defender aquilo que biblicamente você acha certo. Defender a sua fé. Complicado. Cada vez fica pior. Vamos orar, irmãos? Deus querido, ajuda-nos a que nós sejamos, em primeiro lugar, preocupados com a nossa vida, com o nosso estado. Que o erro do nosso irmão, o erro de qualquer pessoa da sociedade, possa primeiro despertar o nosso desejo de autoanálise, de autocrítica. Que para tanto, ó Deus, nós possamos ser humildes e reconhecer as nossas falhas e as nossas necessidades de mudança. E ao tentarmos, ó Deus, confrontar o irmão ou não, nós possamos, ó Deus, ser amáveis, graciosos. E que o nosso compromisso seja primordialmente com a verdade e não em estar certo. Porque, de fato, só existe um que sempre está certo. Que nós possamos, ó Deus, atentar para este ensino tão precioso que temos recebido no Sermão do Monte. Possamos olhar para nossas vidas à luz deste ensino. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos voltar para ouvir a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.